É nanamburuque, nanaie, é nanamburuque, nanaie. Nanaie, 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 nanã, é nanã, é nanã, é nanã, é nanã. Boa noite a cada um aqui. Bastante contente pela nossa união. Eu acredito que essa seja uma das mensagens, das tantas mensagens que a gente tem recebido de Mestras Búfalas em Brotas. A importância da gente estar junto, a importância da gente fazer esse movimento algo que é de um coletivo. É a única chance que a gente tem, é que seja de um coletivo. Se a gente tentar fazer isso daqui sem ser por essa força, sem ser pela força da união, sem ser pela força da equipe, sem ser pela força de um grupo, a gente não vai conseguir chegar. E quem chega, na verdade, não somos nós, mas sim mestras búfalas. Mestras búfalas poderão alcançar a liberdade dependendo do nosso desprendimento nesse espaço do eu sozinho para se abrir num lugar maior, onde o eu se transforma em nós. Outra vez, em união, em coletivo, em família, em grupo. Eu vou chamar aqui a doutora Antília, que está à frente desse caso. Ela é advogada, vegana e animalista. Uma mulher de muita fibra, de muita força, de muita firmeza. E que tem colaborado grandemente para que cada batalha até aqui seja vencida. A gente lembra que essas batalhas, a gente ainda precisa de mais vitórias e a doutora Antília, outra vez, à frente disso tudo, está garantindo cada uma. O que a gente não pode é pensar que já acabou. O que a gente não pode é pensar que agora a gente pode relaxar. Que agora, então, elas já estão a salvo. A gente conta com vocês. Vou chamar aqui. Ai, que ótimo, tá? A doutora Antília entrando para a gente poder conversar a respeito de várias reflexões que acontecem pele para dentro quando a gente entra em contato com essa realidade de Mestras Búfalas de Brotas. Doutora Antília, boa noite. Que alegria estar com a senhora aqui, muito feliz que a gente está encontrando aqui hoje de novo. Ontem, rapidamente em Brotas. Deixa eu só ver se a gente está conseguindo escutar você direitinho. Fala um pouquinho, que eu estou sentindo que a conexão está muito boa. Oi, Patrícia, boa noite. Boa noite. Como que estão as coisas hoje por aí, doutora Antília? Tá tudo bem, graças a Deus. Hoje foi um dia muito bom, que nós estamos todo queimados de sol, porque foi um dia inteiro de perícias e foi muito bom, porque hoje nós tivemos, né, é, as melhores patologistas da América Latina, que são de dois órgãos oficiais, da USP e da Unesp de Araraquara, que são os dois órgãos mais importantes de patologia, que fizeram as perícias na Sol, Nanã, que, que teve a passagem, que se foi, e infelizmente o Vitorinho, que o seu marido resgatou também. Aí, nos lugares que tem aqueles cemitérios abertos, né, eles também foram para periciar os animais e nós conseguimos achar uma vala onde a gente acredita que centenas de animais foram enterrados e eles conseguiram fazer a perícia também para comprovar. Eu não tenho ainda essa resposta, elas só dão quando está finalizado, mas de que os animais foram enterrados, infelizmente, vivos. O que eu já tenho confirmado é que os animais têm, dessa vala, eles tinham terra no nariz já e na boca, só falta a gente confirmar agora na traqueia, comprovando de que eles estavam né, ingerindo na agonia terra. E isso feito por um órgão oficial só vai comprovar mais uma vez, né, que esse fazendeiro ele tinha o dolo, né, a vontade de fazer esses animais
sofrerem e agonizar. Essa vala onde nós achamos é do lado de um córrego. Então, se a gente fala aí que quase uma centena de animais morreram por falta de água e falta de comida, né, Patrícia? Sim. Você pensa isso do lado de um córrego. O que faz uma pessoa fazer isso, né? Com, com os búfalos. Então, é muito triste mesmo saber disso, mas essa perícia é o que vai ser a tábua de cal, né? Para nós conseguirmos, que nós agora temos a posse, né, a posse dos animais de forma provisória Uhum. e nós queremos a posse definitiva, né? Para que esses animais nunca mais sejam escravizados, nunca mais sejam desrespeitados, vilipendiados. Então, amanhã volta mais um dia de perícia também. Amanhã nós vamos continuar as perícias. Foi feita a perícia ambiental também, de mais um crime ambiental. A polícia militar ambiental também esteve no local. Nós temos uma perita ambiental também, a Érica Zocá, que vai amanhã continuar as perícias. E hoje foi um dia só de perícias e foi um dia muito importante. Nós tínhamos também várias televisões cobrindo, então Ótimo. essas perícias foram cobertas, né, por vários canais de televisão. E é isso, nós vamos ter eles vão me dar um laudo é, preliminar, né? Eles vão me dar um laudo preliminar e depois o laudo oficial. São peritas maravilhosas, patologistas maravilhosas que disseram que vão voltar mais vezes aqui para nos ajudar. Que ótimo. Então, você falar que nós temos a perita mais importante patologista de humanos e não humanos da América Latina, que veio porque ficou chocada com o que viu, e falaram mesmo que ficaram chocados com o que viram aqui, né? E como que búfalos eles são tão resistentes, como que eles aguentaram o que a gente já sabe preliminarmente, Patrícia, e é chocante isso, é que imagina-se que esses búfalos ficaram mais de 30 dias, cerca de mais de 30 dias, cerca de mais de 20 dias mais de 30 dias sem comida e mais de 20 dias sem água. Então, eu hoje, né, fiquei no sol quente e eu fiquei imaginando a agonia desses animais sem nada de água naquele sol, né? É muito triste. É muito. Eu não consigo imaginar a maldade humana chegar num nível desse, né? De extermínio mesmo, com sofrimento, com dor. É impressionante como a gente entrando em contato, imagina, a distância, a gente já sente o peso de tudo que aconteceu hoje, né, doutora Antília? Eu imagino vocês que estão aí, toda essa equipe que está presencial, inclusive de jornalistas, não só ativistas e veterinários, enfim, toda outra vez essa união, como também deve ter sido difícil para vocês. E com isso, eu deixo aqui sempre, eu tenho pedido isso nas lives, a gente tem falado da importância da contribuição financeira, mas eu também peço para que vocês que são grupos de reiki, grupos de oração, que coloquem essas pessoas que estão ali presencialmente, além das mestras búfalas, a própria terra, porque imagina a terra como um organismo vivo, conseguindo digerir todo esse sofrimento. Imagina esses mestres búfalos, mestras búfalas, escutando a água do riacho e morrendo de Isso, sede. Patrícia, eu pensei isso. Eles foram, os corpos estão do lado da água. E aí eu fico pensando, né? Eles estavam sentindo o cheiro, né? Porque a gente sente o cheiro da água ali Isso. naquele árido, naquele lugar seco, escutando barulho, é desesperador. E ainda bem que nós temos aqui pessoas elevadas como seu marido, como você, que dão um pouco de sanidade espiritual para nós que estamos trabalhando aqui, porque às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil. Sim.
Então, eu peço encarecidamente isso mesmo. Eu vi um comentário aqui que é difícil a gente vibrar amor numa situação dessa. Se é difícil vibrar amor pelo opressor, então vamos tentar, em vez de ficar focando no opressor, focar no oprimido e toda essa linha de frente socorrista que está ali pelo oprimido também. Senão, se a gente ficar direcionando toda a nossa indignação e a nossa raiva, a nossa frustração para aquela fazenda, essas pessoas que estão ali já desafiadas pelo sol, pela sede, pelo desgaste físico, porque já são 18 dias hoje, gente. 18 dias lidando com sangue, lidando com morte, lidando com todo tipo de inconsciência humana. Então a gente precisa realmente fazer uma corrente de oração, fora todas as doações no âmbito prático, que essas pessoas precisam continuar em pé fazendo esse serviço. Aqui com a gente está falando, para quem entrou depois, a doutora Antília. Ela é advogada animalista e vegana e ela está responsável pelo caso desde o primeiro dia. E eu queria, doutora Antília, que você falasse um pouquinho a respeito de como você entrou em tudo isso. E tudo bem, é horrível o que a gente está vendo hoje, mas ainda assim já é melhor do que quando vocês chegaram pela primeira vez. E eu lembro quando o Vitor chegou também, as imagens que ele me mandava, hoje eu já vejo elas tomando água, por exemplo. É óbvio que a gente ainda sente a passagem de Nanã, a gente sente a passagem de Vitória de ontem, a gente sente a passagem de cada uma delas, mas a gente já tem algumas para comemorar. A gente já tem coisas que aconteceram graças a essa obstinação de vocês que estão aí nessa linha de frente. Comenta com a gente como tudo isso começou e depois eu queria saber também como que é essa ideia, porque tem muita gente que às vezes fala assim, eu queria defender os mestres animais, eu sou advogada. Queria que você falasse como que você chegou nesse lugar de defendê-los, porque a lei, como a gente já falou ontem na live, a lei não prevê que mestres animais de grande porte tenham direito a essa senciência que o mestre cão e o mestre gato geralmente têm. Então, enfim, começa contando pra gente como chegou, o que que você viu mudar por aí, e depois a gente vai para esse tópico. Eu agradeço muito você fazer esse tempo para nós aqui hoje. Obrigada. Eu sou ativista animalista há 30 anos, desde que eu me formei. Eu sempre quis resgatar animais, defender animais. Meu pai falava, o dia que você tiver seu dinheiro e o dia que você pudesse se sustentar, você pode defender os animais. Então, o dia que eu me formei, eu decidi que eu ia utilizar o meu labor de advogada em prol dos animais. E eu sou advogada civilista, familiarista. Então, eu digo que eu ganho dinheiro em defesa dos vulneráveis, que são mulheres, crianças e idosos, Uhum. e eu defendo os animais que são outros vulneráveis, pro bono, sem cobrar nada. Então, há 15 anos atrás eu conheci, não, há 15 anos atrás eu conheci alguns ativistas Uhum. e, e eles, quando iam para alguma ação direta, né, que é quando você está em fronte, Sim. eles precisavam de apoio de advogados. Então eu ia para fazer os BOs, para agilizar a parte jurídica. Na época do Instituto Royal, eu fiquei sabendo da Adriana Greco e da Adriana Cury que estavam se acorrentando na frente Sim. do Instituto Royal. E eu fazia parte de uma comissão, eu era presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB, Uhum. e eu peguei alguns advogados ativistas também que faziam parte lá, e nós fomos até São Roque. Uhum. E foi uma coisa incrível que naquela noite que eu fui para me juntar com elas, na madrugada seguinte, nós fizemos o resgate do Instituto Royal Sim. e eu passei a defender os ativistas que estavam lá, porque nós fomos chamados de vândalos que estavam roubando os animais, que não estava acontecendo nada de maus tratos, dano ao patrimônio. Então eu fiquei como advogada dos ativistas. E Uhum. ali eu conheci a Adriana Greco, que está aqui. Vem aqui, Adriana, acabou de passar aqui. Olha, ela acabou de passar aqui. Estava botando um chinelo. Oiê! Senta aqui, Dê. E aí eu conheci a Adriana Greco no resgate do Instituto Royal. E nunca mais nos olhamos. E toda vez que tem alguma ação grande, ou ela me chama, ou eu chamo, e nós ficamos acampadas, eu a chamei, num caso que eu peguei de maus tratos de um zoológico em Taboão da Serra, em São Paulo, onde decorreu na morte de um leão,
E aí nós acampamos na frente desse zoológico durante um mês Uau! e, por fim, né, um trabalho de um ano, nós acabamos tirando de lá 300 animais, né, fechamos o zoológico, eles foram todos para santuário. E aí, a partir de então, toda vez que tem alguma ação, a Adriana me chama. Conheci o Alex Parente também nessa época. Uhum. E no dia 10, eu vi o Alex postando uma imagem horrível, que acho que foi a que o Vitor viu, um vídeo. E eu tentei falar com ele, eu não tinha o telefone dele atualizado, não consegui. Mas uma hora depois, a Adriana Greco me liga e fala: Ti, você viu o que está acontecendo com os búfalos? Eu estou indo para lá. E eu falei: estou indo com você. Uhum. E foi emocionante porque quando nós chegamos e vimos aquela cena horrível, ele veio, coitado, ele estava só com o Vitor, ele estava sozinho e abraçou e nós falamos: nós vamos ficar aqui com você e vamos ajudar. E aí eu reuni alguns advogados, né? Eu fiz um pedido, Patrícia, no Aham. Facebook. Eu fiz um pedido no Facebook que eu estava precisando de advogados que, que pudessem ajudar, né? Em a Uhum. gente fazer um coletivo para a gente ajudar esses animais. Uhum. E entraram meio descoordenados muitos advogados. Eu Sim. acho que eu fiz uns 5 grupos, porque nós íamos fazendo grupos e as pessoas iam saindo. Uhum. E eu contactei, eu tenho um programa de rádio que se chama Ativismo Animal, todo sábado, e eu levo ativistas, advogados e veganos para a Uhum. gente orientar as pessoas. É um programa que já tem há 3 anos, nós falamos para a classe C, D e E, é a classe que não é muito ligada em rede social, Patrícia, porque tem muita gente ainda em São Paulo, e ele pega ABCD, MR, Baixada Santista e Grande São Paulo, mas que fica o dia inteiro no radinho, sabe? Sim, São sim, pessoas que escutam mesmo o rádio. sim. E nós conseguimos fazer uma comoção dessas pessoas pensarem no veganismo no correr desses anos, pensarem em atitudes. Vários advogados passaram e eu fui ligando para essas pessoas para fazer um grupo. Nesse primeiro grupo inicial, nós conseguimos entrar com tutela o que que é? É a antiga liminar, né? Nós Entendi. pedimos uma liminar para a gente entrar no local para cuidar dos animais, né? Para ter autorização para entrar no local para cuidar dos animais, para que bens do fazendeiro fossem bloqueados para a gente cuidar desses animais, que ele desse toda a infraestrutura para a gente cuidar desses animais. Foi no dia 11, 10, aliás, no dia 10, e que tivesse uma multa, né, por descumprimento dessa atitude se ele descumprisse. Por Aham. quê? Porque, como você mesmo já mostrou várias vezes, os búfalos eles estavam muito doentes e muito fracos, e conforme você ia tentando fazer o manejo, eles iam caindo no meio do caminho, e é o que o Vitor, seu marido, fala: quando um búfalo ele cai, é porque ele já não aguenta mais, porque é muito forte, então quando ele cai, já é uma coisa muito grave. E então não tinha como nós levarmos esses animais para outros lugares. No dia 11, Uhum. o, o juiz titular, ele deu essa liminar, aonde ele falava que nós poderíamos cuidar dos animais dentro da fazenda, que o fazendeiro tinha que dar todos os meios é, de estrutura para nós cuidarmos dos animais, que ele deveria custear esse cuidado dos animais, e que a multa seria R$ 3.000. E o que aconteceu, Patrícia? É. O custo, né, que nós temos para cuidar desses animais por dia é 3 vezes, às vezes 4 vezes, dependendo de quando nós estávamos com muitos Sim. doentes, mais do que isso. Então, se você gasta 10, 12 mil, 15 mil por dia para alimentar, porque são hoje 10 mil quilos de alimento, 11 mil litros de água, mas esses 10 mil quilos não estão já dando, Patrícia, porque conforme eles vão comendo e estão ficando mais fortes,
você tem que aumentar essa quantidade. Sim. Então, a gente imagina que num curto espaço de tempo, 10.000 quilos, nós vamos ter que passar para 15 mil, 20 mil, Exato. e nós temos quase 600 búfalas prenhas, e nos próximos 20, 30 dias, a gente imagina que tem umas 200 parindo. Hoje Sim. eu falei para o Vitor, seu marido, que nós vamos ter que organizar, né, que nós vamos organizar uma maternidade logo para ele, para as búfalas fêmeas. Então, para o fazendeiro era mais fácil ele descumprir a ordem judicial por R$ 3.000 do Exato. que custear. E Erra- graças aos pedidos, né? Sim. Graças aos pedidos, nós estamos conseguindo, através das doações, alimentar esses animais, curar esses animais, porque não, o fazendeiro não deu até hoje nenhum suporte financeiro, ao contrário, né? Exato. E, e ele fechou toda a infraestrutura que nós tínhamos. Então, você sabe que não tínhamos luz, não tínhamos banheiro, não tínhamos cozinha, Uhum. ficávamos em lonas, Uhum. né? Quando chovia, você via cenas dos heróis que a equipe do seu santuário, Maurício e a Carol, debaixo de chuva, tentando salvar os animais, com o Vitor e os voluntários segurando as lonas, né? Que a gente não tinha tenda, o grade, né? Que veio Sim, sim. do Fórum Animal Sim. no meio do nada, né? Era uma situação de guerra, gente. De Eu nunca guerra. vi isso na minha vida, de guerra e com animais que pesam uns 300 quilos, magros, porque um animal desse é para ter 600 quilos, 700 quilos. E ele tirou toda a infraestrutura. Nós não tínhamos as carretas, não tínhamos os tratores para alimentar esses animais, os cavalos para você fazer, né, e ir arrebanhando esses animais que estão todos Sim. separados, e ele colocava os capangas armados para abrir, quebrar as cercas. Hoje mesmo o Vitor está lá consertando as cercas que nós já arrumamos várias vezes, e Sim. eles vão lá e quebram as cercas para os animais serem espalhados, né? Os animais que já estavam separados por grau de. Ah, que lindo! Que... Tá pulando aqui no meu colo. Tô tentando continuar. Desculpa. Tô contando. Ele tá puxando Imagina, meu cabelo, imagina, subindo. ela tá Desculpa. E essas cercas também eram as cercas que preveniam. Eu não sei se as pessoas têm clareza disso, doutora Antília me corrija, mas em conversa com o Vitor, com o doutor Maurício, eles comentaram comigo que essas cercas foram feitas no momento para isolar, porque como ele arrendou a fazenda para plantar, essas cercas não deixavam esses mestres animais chegarem na água e nem pisotear a plantação do que ele estava ganhando por arrendamento. E aí elas foram ficando acuadas até o ponto que essa tragédia toda foi acontecendo. Então, desculpa, mas estava comentando a respeito da falta de ajuda dele nessa questão do descumprimento da liminar, se eu não, da tutela, se eu não me engano. Foi pro mudo. Foi pro mudo. Mudo. mundo. Voltou. Voltou. Você falou uma coisa importantíssima, Patrícia, que foi a constatação que eu tive quando eu vim de que o local tem pasto ainda. Então, Exato. nós estamos falando de uma fazenda que ela pega o outro município e ela tem muito pasto ainda. Então, é uma fazenda que tem córregos e muito pasto e que foi arrendada para soja, e você vê que se os laudos estão dizendo que elas ficaram de 30 dias sem comida, e essa soja foi plantada há mais ou menos 40 dias, então, quando os animais ficaram sem comida, tinha pasto, ainda não tinha sido plantada a soja. Então, tinha comida para esses animais aqui. Essa vala que nós encontramos, o córrego, tá alguns metros só, então eles tinham aguinha lá para beber do lado. Então isso é muito, muito absurdo e exatamente isso que você falou. Desde então, ele está descumprindo as decisões judiciais
E toda vez nós vamos para a delegacia, fazemos o descumprimento na primeira, na primeira, no primeiro flagrante do delegado, né? Ele foi preso em flagrante, o dono da fazenda, ele foi preso, mas uma fiança de R$ 10.000, então ele saiu logo em seguida, e aí que é o mais aterrorizante, né, Patrícia? Porque você pode falar, ele não sabia que os funcionários não estavam dando comida e água para os animais. Vamos supor que ele não tivesse conhecimento do que estava acontecendo. Então, ele teve a chance, depois que ele saiu da cadeia, de ir lá e ajudar a salvar esses animais. E eles têm meios, né, financeiros da gente cuidar desses animais. E eles têm infraestrutura para cuidar desses animais. Não, só dificultou. Exato. E, infelizmente, há uns dias atrás, que foi sexta-feira retrasada, né? Não a Sim. passada, é, o juiz, a semana, logo depois, vamos voltar, logo depois que saiu essa decisão para a gente entrar para cuidar dos animais, Sim. o promotor e o juiz da cidade de Brotas saíram de férias. Então, Patrícia, nós ficamos sem promotor e sem juiz, num caso sem precedentes e que precisaria de providências rápidas. Eu tentei ir em várias cidades vizinhas onde estavam respondendo promotores e juízes substitutos para a gente poder ampliar essa tutela que a gente tinha conseguido no dia 11 e não consegui. E aí, na sexta-feira, fui surpreendida com uma decisão da juíza substituta num outro processo, que é um processo criminal de busca e apreensão que o delegado moveu contra eles, porque o delegado viu uma cena de guerra, então ele estava com uma decisão, ele entrou na justiça para pegar os animais em casos mais graves, tirar os animais mais graves para irem para hospitais. Sim. Então, nós tínhamos a nossa decisão, que falava que a gente podia cuidar dos animais lá, e a decisão do delegado que os mais graves podiam ser removidos. Eles entraram com um pedido dizendo que eles tinham condição de alimentar esses animais, condição de cuidar desses animais, condições de com a veterinária responsável técnica por esses animais, que aliás ela vai ser responsabilizada também pelos maus tratos, né? Porque se eles juntam que tem uma responsável técnica, uma veterinária no meio desse caos, então ela vai responder juntamente com eles, ela é cúmplice, ela é coautora de toda essa barbárie, mas a juíza substituta que talvez não tivesse tido um contato mais aprofundado com o nosso processo, ela autorizou que o fazendeiro cuidasse de todos os animais, exceto aqueles que estavam no hospital de campanha, e que nós só poderíamos cuidar dos animais do hospital de campanha e que nós não poderíamos ficar na fazenda, não poderíamos usar a estrutura da fazenda, né, do jeito que nós estávamos usando. Então, nós poderíamos estar no hospital de campanha, mas não poderíamos mexer em cercas, não poderíamos colocar, porque lá não tem bebedouro na maioria dos lugares, uma coisa absurda, Patrícia, que nós provamos na perícia hoje. Todos os lugares que nós encontramos, né, que tinham os piquetes que os animais estavam confinados, os bebedouros, a maioria eram furados. Então, Sim. como é que eles iam ter água, né? Sim. E hoje o prefeito, inclusive, veio aqui acompanhar a perícia e ele disse que quando ele chegou naquele caos, ele mandou vir um caminhão-pipa para dar água para alguns animais que estavam ali naquela área, do lado dessa vala, que é uma área de proteção ambiental, Uhum. ele, os bichos estavam tão desesperados, e era uma pequena parte só, não era, era uma pequena parte só, não era O todos rebanho os inteiro, né? eles, eles se pisoteavam para beber água e que em 1 hora e meia eles beberam 9.000 litros de água desesperados. E ele acha que eram mais ou menos cento e poucos, 200 búfalos que beberam um caminhão-pipa. Então, para a gente ter uma noção,
cento e poucos búfalos, 200 búfalos, se pisotearam para beber um caminhão-pipa de água em 1 hora e meia. É, eu vou andando aqui, Patrícia, que tá Claro, muito barulho para eu poder falar com você melhor aqui. claro. Então, você imagina, né, o desespero desses animais, o desespero desses animais para beber um caminhão-pipa, né? Um caminhão-pipa em 1 hora e meia, Patrícia. Que desespero. O prefeito falou que nunca viu uma coisa dessa. Bom, aí com essa decisão, ficou meio forte aqui, melhorou. Com essa decisão da juíza Patrícia substituta, é, os advogados do fazendeiro apareceram no sábado de manhã Sim. no hospital de campanha. Eu não estava, mas quem estava disse que eles estavam acompanhados de um coronel do Exército Reformado e que eles vieram preparados para os ativistas resistirem e usarem de toda forte de força. Então, e que não queriam mais ativista nenhum ali dentro da fazenda e que o hospital de campanha tinha que ser tirado e colocado, o que é uma coisa impossível. Então, foi todo mundo para o meio da estrada e Sim. começamos a acampar e a montar no meio da estrada. Quando Doutora, eu desculpa, cheguei. pedir uma pergunta nisso. Quando a senhora diz, quando você diz para mudar todo mundo ali, ou seja, o hospital de campanha muda para a rua. Só que ali naquele momento a gente tinha algumas mestras búfalas que estavam deitadas e que não conseguiam se levantar. Exato, é bom Então, você pontuar isso. É bom você pontuar. Quando eu cheguei, Patrícia, a sua equipe do Maurício e do Grade, eles tinham rastreado um número inicial de 27 animais que estavam com um caso gravíssimo dentro ali daquele pedaço do hospital de campanha. Eles abriram as cercas, misturaram todos esses animais, só não saíram os animais que não estavam podendo andar. Mas, por exemplo, Nanã, que é conhecida como Sol, ela estava andando nessa época. E quando nós retomamos em um dia só de diferença, ela já não andava mais, que foi que levou a passagem dela ao óbito. Então, assim, nós tínhamos 27 animais ali dentro do hospital de campanha e faltava o Vitor e ainda o Maurício e o Grade pegar dezenas ainda de outros animais e eles abriram as porteiras. Então, depois disso, nós fomos encontrando mães e filhotes mortos pelos cantos, porque eles estavam em tratamento e foram colocados, foram soltos, né? Então, sim, alguns estavam se afogando nas águas. Olha, era uma situação horrível. Então, nesse sábado que nós não temos segurança, né, Patrícia? Nós vamos para lá com amor, com cara e coragem, sim, sem nenhuma infraestrutura. sim. Então, os ativistas foram todos para a estrada, né? E eles relataram para mim que os animais ficaram o sábado inteiro sem água, sem comida, e que os ativistas, com pena, deram um pouco da nossa comida que nós tínhamos para eles não ficarem o dia inteiro sem comer, porque nós damos comida várias vezes por dia, né, para eles. Nós Sim. temos várias equipes para alimentar o manejo, porque eles estão doentes hoje, pessoal. Os exames todos vão comprovar isso, mas para vocês ficarem sabendo, não é por nenhuma. Hoje o Maurício falou para mim, é, eles falavam, era uma doença, né? O gado estava muito velho e tinha doença. Não, gente, por falta de água e de comida, que acabou deixando sequelas graves. Eu não sei explicar tecnicamente, Patrícia, Sim, mas sim. mas para eles entenderem, sequelas no fígado desses animais. Então, todos têm o fígado altamente comprometido por falta de água e de comida. Então, no domingo, a situação ainda estava a mesma, todo mundo acampado nas estradas, né? E aí eu liguei para o delegado. Aqui a delegacia, Patrícia, ela fecha sábado e domingo, né? Sim, E eles sabem disso.
Então, por isso que a partir de agora, meu escritório está aqui com a cidade, né? Eu trouxe meu escritório Maravilha. para a cidade, porque foi o tempo de eu sair para ir para São Paulo e eles vieram. E eu falei para o delegado está em crime de maus tratos novamente. Os animais estão desde ontem sem comer e os animais, nós, do lado de fora, a gente percebe que eles pioraram e misturaram de propósito, abriram as cercas de propósito dos animais que estavam sendo tratados no hospital para eles morrerem mesmo, Patrícia. E só ficaram três, quatro lá, aqueles que não conseguiam andar. E Sol, como é conhecida, Nanã, que nós batizamos, ela estava andando, mas quando nós voltamos no domingo, ela já não andava mais e acabou morrendo. E eu falei para ele, os animais vão começar a morrer assustadoramente, porque tem que fazer um registro, Patrícia, que quando nós chegamos, né, era uma média de 15 óbitos por dia. E quando sua equipe, equipe do GRADE e outras equipes começaram a chegar, nós conseguimos estabilizar isso a ponto de não ter óbitos, Exato, né? exato. Então, nós chegamos com 15 óbitos por dia e nós conseguimos estabilizar para não ter óbitos. Sim. E, de repente, nós voltamos a ver os animais morrendo. Então, eu falei para o delegado, isso vai ser um massacre de novo. Aí ele chegou, abriu a delegacia, montou equipes que estavam de férias, e quando ele chegou na fazenda, ele constatou novamente o maus tratos, quer dizer, pela segunda vez, ele fez, ele teve o Uhum. ato, a vontade, e a, porque às vezes em maus tratos a gente encontra, Patrícia, atos que a pessoa não podia prever o, o risco, né, do animal perecer. Aqui é impossível, né? Aqui é impossível. Então, pela segunda vez, e aí ele prendeu os dois funcionários do fazendeiro que estava aqui, um armado, o que comprovou tudo que nós alegamos durante a semana toda, desde quando nós conseguimos a primeira tutela, que nós éramos ameaçados por funcionários armados e nós não tínhamos o que fazer porque ficamos no meio da estrada, acampados, sem água, sem luz, sem nada. Em lonas, né, Patrícia? Em lonas, dormindo em carros. E aí foram presos. Ele vasculhou tudo e ele disse que onde tinha um pasto bem ralo, não tinha comida, né? E aonde não tinha água, e aonde tinha um pouco de água, não tinha nada de comida. Então, assim, o pasto onde os animais estão hoje, ele não é o suficiente para cuidar desses animais. Precisa ter todas aquelas 10, 15 toneladas, pessoal. É muita coisa de alimento, de ração, de vitamina, de substratos. Então, eu até passei uma vergonha, Patrícia, tenho que contar para você, porque a primeira vez que eu vi vindo um caminhão com aqueles rolos Aham. gigantes, né, eu saí correndo, abracei o Alex, falei, graças a Deus, a gente está com comida para muitos dias. E alguém filmou isso e ficou uma gozação de mim nas redes sociais. Aí eu abraçando todo mundo, graças a Deus a gente tem comida para vários dias. Aí o Alex falou, isso é comida para um dia, doutora? Aí eu, essa carreta inteira é comida para um dia, ele para um dia. E a tendência, Patrícia, é quando começarem a nascer esses bebezinhos, nós vamos ter que ter muito mais. E uma coisa que eu estou muito preocupada, e era bom depois um dia você pedir ajuda, eu vou conversar até com o Maurício, porque eu vi aqui, Patrícia, que quando os bebezinhos nascem, as mães estão tão magras que elas não têm leite, né? Então, eu vi o Graude e o Maurício saindo desesperadamente na cidade para comprar leite sem lactose para esses bebezinhos. Eu fico pensando, Patrícia, o que nós vamos fazer daqui a alguns dias, que nós vamos ter cerca de 200 bebezinhos nascendo, essas mães não têm leite, e a tendência é nós termos 600 bebezinhos nascendo nos próximos meses, a médio prazo e curto prazo. O que nós vamos fazer para alimentar? Porque além dessas 10, 15 toneladas que nós vamos ter, Patrícia, que nós vamos precisar para alimentar,
nós vamos ter os bebezinhos que não vão ter os leite das mães, então talvez a gente fazer uma campanha para arrecadar os leitinhos, eu não sei como funciona, tem que falar com o Maurício, mas hoje eu estava falando lá quando nós estamos fazendo a perícia, as peritas falaram como vocês vão alimentar esses bebês, porque essas mães não têm nada de gordura no corpo, essas Nada. mães, elas não têm como produzir nada de leite, esses bebês não vão ter leite, porque eles não podem comer ração. Sim, Então, nós estamos com um caso para poucos dias, Patrícia, desesperador que vai ex- acontecer, exato. porque essas mãezinhas não têm leite. Sim, sim. Hoje, inclusive, doutora Antília, eu mandei uma mensagem para o doutor Maurício pedindo para ele uma live na terça-feira para a gente falar a Perfeito. respeito desse foco que mudou. Porque num primeiro momento, como você está comentando, doutora Antília, quando chegou, era um cenário de que levantar os que estavam no chão, tentar. Eu lembro de um vídeo que o Vitor me mandou logo nos primeiros dias, e uma pessoa perguntava onde eu ponho essa viva? E aí o Vitor falava. Põe a morta um pouco mais para cá. Não, mas ali tem outra morta, ali tem outra. E eram corpos jogados e passados, e aquilo realmente, ou seja, o equilíbrio emocional que cada um precisa para lidar com tudo isso é algo que elabora, inclusive, a gente mesmo, sabe? Porque olhar para tudo isso e manter o centro e continuar acreditando na humanidade, ficar firme para o serviço, é algo que, outra vez, eu acredito que cada um esteja se superando sem a menor intenção, sabe? Simplesmente para estar em pé. E aí, com essa live com o Dr. Maurício, tem alguns pontos que eu só queria comentar aqui para as pessoas, assim como essa quantidade de ração, porque o Pix continua ativo e agora a gente está com o PayPal também, que é Sim. a Judiara, se eu não me engano, mas tá no Búfalas de Brotas também, no perfil do Búfalas de Brotas, tá ali tudo direitinho. Mas a questão é, como a doutora Antília falou, tem essa quantidade de ração. O doutor Maurício comentou ontem comigo que uma delas, que estava caída ontem no hospital de campanha, precisava de 60 litros de soro por dia. 60 litros! É uma quantidade que é inimaginável. Fora as Tudo, vitaminas. E tudo. agora vão começar, porque o que aconteceu, Patrícia, como nós éramos impedidos de cuidar dos animais, Isso. nós encontrávamos os bebês mortos por aí. Às vezes você encontrava que nem Vitório. Vitório, a mãe foi pisoteada e ele estava bebezinho do lado da mãezinha e não aguentou e morreu. Então a situação vai ficar complicadíssima. E eu acho bom a gente esclarecer também que como a ideia nossa do departamento jurídico é que nós cobremos todas as despesas do dono da fazenda e vamos penhorar tantos bens forem possíveis para cobrir, a nossa prestação de contas do que é gasto vai ser muito clara, muito reta. Eu falei ontem em conversa que vocês estavam aqui, né? E o Rancho dos Gnomos também, que nós temos que colocar um contador, né? Para fazer Isso. toda essa parte contábil, mercantil, da forma mais clara possível. O processo é público, pessoal, então nós podemos dar um número do processo para vocês, e lá vocês vão ter a prestação de contas de tudo o que é necessário para os animais, porque a gente tem que pensar que não é só o alimento, nós não temos ferramentas, não temos o que você falou que é o soro, nós Atende. temos não tínhamos a tenda, a Mariana Aidar, que é uma ativista de São Paulo, ela conseguiu as tendas emprestadas, mas nós tivemos que pagar o transporte, tivemos que pagar a montagem, hoje em dia nós estamos com tenda, então assim, a gente não tem nada. Hoje nós fomos pegar um trator, o trator da fazenda está quebrado, então nós não conseguimos usar. Eu quero só colocar um parênteses nisso, só porque algumas pessoas que não estão acostumadas com a vida rural talvez tenham algumas dúvidas do que a gente está falando. Quando a gente fala que alugou uma tenda e que ela foi emprestada e que a gente só pagou o transporte e a montagem, agente movimento, o que isso quer dizer? Mais de 10 mil reais. Então, olha só os números que a gente está lidando. Mais de 10 mil reais só para tenda. A gente não está falando de alimento e não dá para deixar essa. E é emprestada, não estamos E é pagando emprestada. aluguel. As pessoas Exatamente. deram. A Mariana conseguiu as tendas emprestadas sem nenhum custo, mas como é uma estrutura gigantesca para montar e para trazer, foi 10 mil reais só para isso. Os Exatamente. números são todos.
absurdo. Você fala, um bicho, 60 litros de soro por dia, Tonelada de isso comida. sem contar as vitaminas, que são litros. A gente coloca, Patrícia, a gente coloca as vitaminas nos animais com mangueiras em baldes. Sim, sim, As pessoas pensam, né, em fazer o que eu acho que essa nem foi a maldade da juíza substituta. Ela imaginou como bichos de pequeno porte, acho que ela não exato. imaginou a grandeza. Por isso, Multiplicação Patrícia, desse que tamanho. segunda-feira, você está sabendo em primeira mão, segunda-feira nós vamos pedir que o juiz do caso vá conhecer o local para ele entender, né, que tudo, tudo nós estamos falando de toneladas. A água são 11 mil litros por dia, mas que esse número vai dobrar com os bebês nascendo. Então Exato. são tudo toneladas e uma quantidade absurda, né, que nós usamos. Então, só para fechar aquele raciocínio, daqui a pouco nós voltamos nesse, Sim, o delegado entendeu, né, que estava em maus tratos, né? sim. Ah, tô vendo aqui que tem uma advogada ativista que ajudou muito, a Jane AP, que a Jane Hernandes é uma advogada, que ela que comprou, Patrícia, todas as mantas térmicas, Ah, aquelas prateadas, para a gente, no primeiro momento, aquecer os uhum, búfalos que estavam no chão na chuva, né? Porque eles sim. ficaram pela chuva, a gente não tinha como cobrir, e ela comprou, e ela falou que tem mais um lote, ela comprou todas as mantas térmicas para os búfalos, e foi isso que protegeu, que deixou-os quentes nas chuvas Sim, sim, e sim, sim. quando eles estavam com febre. Então, voltando, Patrícia, com a prisão em flagrante no domingo, que comprovou os maus tratos, nós tínhamos muitos laudos feitos pelo Maurício, laudos feitos pelo grupo do GRADE, e esses laudos fizeram o delegado ter um convencimento que os animais tinham que ser depositados para a ONG. Então, eu requisitei na delegacia e falei, o senhor não tem alguma dúvida desses maus tratos reiterados? Ele não. Eu falei, então nós precisamos do depósito desses animais para a ONG, para que a gente possa tratar, porque não tem como fazer da forma que nós estamos fazendo, eles vão morrer. Então, no domingo, os animais foram depositados para a ONG. Descobrimos, Patrícia, que todos os cavalos estão em situação de maus tratos também, porque como ele prendeu, acorrentou, cadeou aonde estavam os animais, a gente não tinha noção dos cavalos, e Vitor, né, viu Pampa e foi seguindo os cavalos, e Vitor mostrou para a gente, seu marido, que os cavalos também estavam. Então, hoje em dia, nós não estamos só, pessoal, a responsabilidade nossa das búfalas, nós temos também uma média de, acho, acredito que 60, 70 cavalos em situação de maus tratos, e que E cuidar de grávida. cavalo também E tem é grávida. grave. Não é fácil cuidar de cavalo, o cavalo é um custo grande, e são animais que têm cuidados específicos. Bom, mas vamos lá, não podemos cuidar dos búfalos e abandonar os cavalos à morte. Vamos cuidar dos cavalos também. E aí, segunda-feira, começamos a tentar organizar as coisas, mas esbarrávamos também no dono da fazenda colocar capangas e não deixar com que a gente cuidasse. Até que, conversando, formou-se um novo grupo de advogados. Eu fiquei daquele primeiro grupo inicial, nós ficamos em 3 advogados só, Uhum. e porque o grupo inicial, Patrícia, foi ameaçado de morte, foi tocaiado, e e aí nós tivemos uma baixa, né, de advogados que resolveram que não queriam correr o risco de vida que estavam correndo. E aí eu consegui montar um novo grupo com Eveline Paludo, que é uma ativista que conseguiu o primeiro caso no Brasil, e Valesca, que elas são do Sul, que os animais foram considerados sujeitos de direito, então, eles podem ser autores de ações judiciais, e ela montou arrebanhou novos advogados, e nós fizemos um novo pedido de tutela, quer dizer, para aumentar
aquela primeira tutela que nós tivemos e que depois nós perdemos uma parte por Uhum. conta da segunda decisão da juíza substituta. Então, nós pedimos para aumentar essa tutela, essa guarda. Uhum. E graças a Deus, na sexta-feira, nós conseguimos esse aumento de tutela. Então, o que hoje nós temos? Hoje em dia, o Poder Judiciário confirmou o depósito de todos os búfalos e todos os cavalos para a gente. Então, agora nós somos responsáveis para cuidar de todos, porque os laudos provaram para o Poder Judiciário que todo o rebanho está doente, com gravidades, graus de gravidade diferentes, mas todos estão doentes. Sim. E hoje as peritas que vieram, que fizeram as necrópsias, falaram. Eu ainda conversei com o Vitor hoje, ela falou, todos esses animais com score 1 e 2, que são os mais magros, tem que ir para o lugar de hospital de campanha, porque a hora que eles caírem, é irreversível, Exato. porque eles estão profundamente comprometidos. Então pode ser, Patrícia, que mesmo com toda a água, toda a comida, com todo o medicamento que a gente está comprando, que eles não resistam, porque eles estão profundamente comprometidos na saúde. Sim. Então, agora nós estamos podendo mexer com manejo, podemos mexer com as cercas, podemos trocar bebedouros que nós não podíamos, podemos fazer aqueles buracos que a juíza chamou de piscininha, com Uhum. água para eles se refrescarem, para eles beberem água, podemos usar a infraestrutura da fazenda. A gente não tinha nem a luz da fazenda, hoje em dia nós podemos usar essa infraestrutura, né? A multa aumentou de R$ 3.000 por descumprimento para R$ 20.000. Ou seja, antes no passado era cômodo para o fazendeiro ele não cumprir as decisões judiciais, porque a multa era 3.000 e o trato dos animais custava 10.000, tem dias que 15.000, 12.000. Dependendo do número de animais que nós temos em situação de risco, esse número sobe assustadoramente. Então, para ele, era cômodo, né? Não cumprir. Agora nós estamos com uma multa de R$ 20.000, né? Por descumprimento. Então, é uma multa agora mais pesada. E então isso foi uma vitória grande Sim. agora com todos esses laudos e podendo manejar esses animais melhor, eu acho que nós vamos estabilizar um pouco a perda dos animais, porque essa noite já perdemos mais um, há 2 dias perdemos a Nanã, então uma coisa que já estava estabilizada há alguns dias sem óbitos, voltaram a ter, e nós estamos lutando para que isso não aconteça mais. Sim, sim, doutora Antília. Eu tenho alguns pontos da tua fala que eu gostaria só de enfatizar. Porque eu noto no público, e gostaria também da opinião que você tem a respeito disso, eu noto no público algumas vezes uma certa ansiedade para a gente resolver isso de um dia para o outro. Teve uma fala tua a respeito de um zoológico, que vocês demoraram 1 ano. Então, eu estou colocando isso aqui para que a gente crie perspectiva. Quando a gente fala da recuperação de uma mãe mestra búfala, a gente não está falando de uma semana de ração. A gente está falando de meses, de pelo menos 3 meses. Anos, eu já vou te falar que são anos. Nós já vamos juntar nos autos esse Uhum, documento médico veterinário feito em conjunto com o Grade, em uhum, conjunto com o Maurício, e eu sim, quase caí para trás, que a previsão inicial para esse rebanho sim, que está todo com problemas, mesmo os que estão andando, estão magros, eles estão profundamente comprometidos. Para eles começarem a sair desse grau de serem considerados doentes, eu sim, quase caí para trás, acho que você vai cair para trás. Nós estamos sim, falando de 2 anos. sim. Dois Agora, anos. são anos. Então, é exatamente isso. A gente não ficar nessa ansiedade de que vai resolver de hoje para amanhã. Nesses 3 meses, a gente precisa, pelo menos, tentar que as mães amamentem os filhos. Porque vão ser centenas de bebês.
Então, a gente Sim. vai precisar, o doutor Maurício, de novo, vai falar a respeito desse foco, dessa estratégia, na terça-feira, às 9 horas da noite, aqui no canal com a gente. Perfeito. E a doutora Antília está comentando com a gente também a respeito da parte jurídica, porque é uma batalha por vez. E o sujeito também está com uma equipe de advogado e ele brada que não tem maus tratos. Me corrija por gentileza, diz que não existe maus tratos. Então, tudo isso é uma batalha judicial que vai muito além das mestras búfalas e que também abrange um lugar de bem. Por que eu falo isso? Eu gostaria de saber, doutora Antília, o que existe no coração dessas pessoas que estão defendendo esse caso por lado do pecuarista, do lado do fazendeiro, do lado do Luiz Augusto. Como é que se usa o direito para injustiça? Como é que se usa a formação de advogado para injustiçar outros seres? Então, quando a gente fala desse caso, para mim é muito maior que a mestra búfala, ou seja, o que está acontecendo em Brotas. É uma reforma do ser humano para que a gente também possa ver, bom, não é porque o sujeito é advogado que alguém vai ligar para a doutora Antília e falar assim, doutora Antília, então, eu estou aqui com um caso, eu assassinei 1.000, 2.000, 500, 2, um que seja, a senhora está disponível, eu pago bem, a senhora me defende? Ou seja, não, eu defendo o bem. Eu entendo dessa forma. Então, ou seja, a gente precisa entender as nuances disso, porque cada uma dessas distorções, em algum grau, está no nosso coração. Como a gente também entender que mesmo depois desses 2 anos, depois desses 90 dias, depois, ou seja, de cada uma dessas batalhas vencidas, a mussarela de mestra búfala está no mercado para vender. E a pergunta que eu tenho é se a gente vai parar de comprar, se a gente vai parar de comer, ou se a gente vai estar criando potenciais novas brotas, achando que porque a gente ajudou aqui, porque a gente já está com toda essa atenção aqui, então as outras é muito maior, gente. Quando a doutora Antília também coloca, eu coloquei aqui algo também que a gente coloca a respeito desse tempo, é também importante falar que, imagina, 2 anos num modelo total e amplo de todos que estão ali. A gente também precisa lembrar que esses bebezinhos, nesses 2 anos, os que nascerem meninos, vão começar a reproduzir depois de um tempo. Então, eles terão que ser castrados. Vai precisar de uma ficha técnica para Não, isso. é uma coisa de louco. É uma É de louco. situação É de louco, é um convite para insanidade. E aí, outra vez, eu peço para que a gente, para que todo mundo que está na linha de frente desse caso, que a gente possa receber o apoio de vocês, para que a gente mantenha firmeza. E para isso eu peço, outra vez, enviem. Se você tem capacidade de ajudar financeiramente, ajude financeiramente. Se você pode ajudar vibrando, para que as pessoas mantenham um eixo. Porque você imagina, essas pessoas que fizeram a perícia hoje, que a doutora Antília está comentando, debaixo de sol, vendo morte, carcaça, cadáver, imaginando situações desses seres morrendo, agonizando, com terra na boca, com terra no nariz e escutando, morrendo de sede, escutando o riacho correr perto deles. Parece o requinte da crueldade, parece que a gente está falando de tortura a nível nazista, quando aconteceu todo aquele holocausto. Então, eu só quero pedir aqui para que a gente tenha menos ansiedade. Tá todo mundo que está envolvido nisso, tá voltado para quê? Para resolver. Qual é a resolução? Porque isso é outra pergunta também, doutora Antília, que a gente recebe nas nossas redes. Mas o que vai acontecer depois que elas engordarem? Daí elas vão voltar para o sistema? Não. Toda a luta aqui, a doutora Antília pode falar a respeito disso, é para que elas sejam livres. Então, a ideia final é um santuário de mestras búfalas. Então, eu só quero deixar isso enfatizado, ou seja, não se resolve de hoje para amanhã, nem juridicamente, nem do ponto de vista veterinário. A gente precisa de apoio popular. E aí, doutora Antília, eu gostaria que você falasse qual é a importância das petições, por exemplo, desse apoio popular para pressionar eventualmente o poder público. Porque eu tenho muito medo, e eu enfatizo isso em cada live, que as pessoas comecem a falar, esse caso eu já sei. Só que a gente vai precisar desse público por pelo menos 1 ano, por 2 anos. Então, eu peço para que vocês não comecem a pensar, não, eu já sei desse caso. Volta e acompanha, porque a qualquer momento a gente vai precisar de apoio popular para pressionar o poder público, para que a gente continue no caso. Pode falar um pouco disso, doutora Angela? Qual é a importância do apoio popular? Porque às vezes a pessoa fala, eu não consigo fazer nada daqui. Então, primeiro de tudo, consegue fazer sendo vegano. E essas coisas também do apoio popular, por gentileza? Você está certíssimo. Quando eu posto alguma coisa sobre esse caso, eu coloco assim: repense seus hábitos, e eu coloco o leite e o queijo que você consome patrocina isso que nós estamos vivendo aqui. Então, toda vez que eu coloco, eu falo: o leite e o queijo que você consome patrocina isso aqui. E eu sei que é de ser difícil, que é difícil porque a última coisa que eu parei de consumir de animal foi o queijo. Sim. Mas
Eu acho que qualquer pessoa que vê o que aconteceu aqui para na hora, né? E o que você falou é verdade, Patrícia. A coisa vai ter um desenrolar que nós vamos precisar muito da ajuda, porque você imagina, hoje nós temos uma situação, daqui a 20 dias nós temos mais centenas de bebezinhos nascendo, e a previsão é que nos próximos 6 meses nasçam quase 600 bebezinhos. Então, a situação vai ficar cada vez pior. Pior em que sentido? De a gente precisar cada vez mais de ajuda, porque nós não temos ajuda desse fazendeiro. Então, se hoje nós estamos gastando 10 toneladas, que foi essa gozação comigo, que eu fiquei feliz com o caminhão achando que era para semanas e foi para um dia, eles estão ficando fortes e nós vamos gastar 2, 3 caminhões. Então, nós vamos precisar muito da população para ajudar. E ajuda financeira é porque nós vamos, isso é uma promessa aqui minha e do departamento, todos os advogados ativistas, que são todos abolicionistas e veganos que estão é, participando, nós vamos lutar para ter um santuário. Esses animais não podem mais ser é, abusados, vilipendiados, escravizados, explorados. Eles têm que ter um mínimo de dignidade. Então, nós vamos lutar com esses laudos para pegar a guarda definitiva, o perdimento desses animais e montar um santuário para eles. Agora, imagina o que é montar um santuário. Você sabe porque você tem um. E eu tenho que dizer aqui que a união faz a força mesmo, porque vários santuários, além do santuário da rainha, que é o da Patrícia, que o Vitor não sai daqui para nada, é dia e noite o Vitor aqui. Nós estamos com o Rancho dos Gnomos, né? Do Marcos, que está vindo para dar apoio. Então, santuários sérios que estão aqui, do Furlan também, né? Que estão aqui e estão dando apoio, porque a ideia é que todos os santuários sérios se reúnam para dar o subsídio, o suporte, a experiência, o know-how, para o Alex fazer um santuário também abolicionista, como é o que hoje a Adriana estava falando. Nós pretendemos fazer um santuário abolicionista com esses animais, que em hipótese nenhuma nós vamos aceitar que voltem para os donos. E aí está a pressão da população, porque veja só, o delegado, quando ele fez a primeira e a segunda prisão, ele começou a ser ameaçado na corregedoria, e nós pedimos à população que a pressão pública que ligassem na ouvidoria para que ele não fosse punido, e ele não foi. Quando eu comecei a dizer que nós precisávamos do Ministério Público aqui e do juiz aqui que nós não tínhamos, e a população começou a cobrar, o Tribunal de Justiça se manifestou dizendo não, mas tem a substituta aqui, o juiz está voltando segunda-feira, o promotor está voltando quarta-feira, e nós vamos ter que comover a opinião pública, os artistas, as empresas, para que a justiça decida pelo perdimento desses animais, para que eles nunca mais sejam explorados. Então, nós vamos precisar muito que a opinião se manifeste e não aceitar que esses animais, com todos os laudos e provas de maus tratos que nós temos, voltem para esse fazendeiro. Então, isso nós vamos conseguir não só com os advogados fazem nós fazemos a nossa parte, né? Mas nós vamos conseguir com que a opinião faça o Poder Judiciário ter uma nova visão para esses animais, Patrícia. Sem dúvida, isso também é um outro... Eu gostaria, doutora Antília, que em outros momentos, porque, como a gente comentou, né, esse caso não vai se resolver de hoje para terça-feira. Então, que a gente pudesse contar com a tua presença aqui no canal. Tá com algum problema na conexão dela. Vamos ver se ela volta. Enfim, enquanto ela volta... Ah, voltou. Okay. Eu gostaria de contar com você, doutora Antília, ou seja, o público, e eu estou conversando também com o Alex para que a gente consiga fazer essas lives do canal do Búfalas de Brotas, para que a gente realmente poste um jornalismo ali, ou seja, a gente tenha essa missão de informar constantemente
como que o caso tem se desenvolvido, porque as pessoas precisam acompanhar. Depois eu vou pedir também para uma voluntária colocar essa live no Búfalas de Brotas, porque tem muita informação que você passou para que as pessoas se localizem e encontrem um pouquinho mais nessa linha de tempo, ou seja, e vençam a própria ansiedade. Eu quero colocar aqui do ponto de vista de santuário, a gente, aqui o Santuário Vale da Rainha, hoje a gente já tem mais de 140 resgatados. Qualquer santuário no mundo que tente adotar um número mais de 2, porque eu acredito que quando a gente fala de um santuário adotar, e obviamente eu só posso falar por aqui, mas eu posso expressar a minha opinião a respeito do que eu conheço convivendo com mestras búfalas há 7 anos. Qualquer santuário que se atreva a mais do que simplesmente uma representante, e aí tem que lembrar que elas são matriarcais, então se é uma representante, precisa de uma amiga. Se elas tiverem bebês e tiver só um menino, em determinado momento elas expulsam o menino, porque elas se reúnem só para se reproduzir com os machos. Elas têm círculos que são matriarcais e aí então outros que se formam. Então se o menino estiver sozinho, a gente vai ter um desequilíbrio ali também. Conclusão, quando a gente pensa em fazer adoção, a gente tem que também considerar como que é todo esse círculo social daquele mestre animal. Então, seria, para nós, enquanto santuário, uma irresponsabilidade colocar um número desses mestres animais que se reproduziriam, que necessitam de ambientes muito fortes, ou seja, de muito bem estruturados, para que eles tenham uma vida digna. Então, de fato, a gente precisa de um santuário para elas. E para vencer todas essas batalhas, a gente não vai conseguir sem o apoio de vocês. Os santuários, eles estão ajudando, cada um dentro do talento que dispõe, dentro da ferramenta que dispõe, dentro da disponibilidade que dispõe. Mas a gente precisa lembrar que o foco de todos nós não é simplesmente a gente ir lá e falar, não, então pode mandar 200, 300, 1000 para... Não é assim. A gente tem a responsabilidade de entender que a gente precisa de algo particular para elas. E que isso a gente não se resolve, não vai resolver daqui para terça-feira. Até porque, mesmo que a doutora Antília operasse o milagre, do ponto de vista jurídico, a gente conseguir desenrolar o caso, elas não têm condição de viajar, ainda mais grávidas. Nenhuma, nenhuma. Maurício falou que esses animais, para a gente poder tirar e viajar, a gente está falando em mais de 6 meses. Para aqueles que estão os menos doentes, digamos assim. Sim. Patrícia, quem não vem aqui, por isso que acho que é bom essas lives, não consegue imaginar o que é isso. É surreal. Os números são muito grandes, porque eles são muito grandes. São animais que pesam, se tivessem bem, 800 quilos. Eles estão com 300 quilos. Exato. Aqui, a gente tem 3 que são protegidas aqui no nosso santuário. E a matriarca delas, ela pesa 800 quilos. E o olhar delas, quando ela olha pra gente, ela tá com o olhar vivo, ela tá... Lembra quando a Nanã tava naqueles momentinhos, ela já tinha as pálpebras entreabertas. Porque realmente, eles estão desafiados. É como se eles tivessem... A gente aqui conversando, a gente tá dessa margem do rio da vida. Eles não estão nem nessa nem aquela. É como se eles tivessem começado a travessia. E o que essa equipe está fazendo é realmente indo lá e pegando cada um desses nessa travessia e trazendo de novo para essa margem. Como a doutora Antília falou, não são todos que estão tendo essa sorte, porque chegamos num ponto de vulnerabilidade extrema. Então, eu também peço aqui para a gente ter o equilíbrio emocional, porque a gente ainda vai dar notícia de muita passagem, a gente ainda vai dar notícia de muitos mortos encontrados, a gente ainda vai dar notícia porque a fazenda é gigante. E se a gente simplesmente olhar para tudo isso e falar, eu não aguento mais seguir isso porque eu tô ficando deprimida. Eu não quero mais saber disso porque tá me dando nervoso e eu quero encontrar esse sujeito e acabar com ele. Eu não quero... É tudo sobre nós. E a gente não pode ficar valorizando a nossa dor. Quem tá sofrendo agora é a mestra búfala. É a mestra búfala que tá grávida. É o filhinho da mestra búfala. Se a gente ficar tendo a nossa catarse a respeito da nossa dor, a gente não vai estar pronto para o serviço. E eu acredito, das palavras que eu estou escutando aqui da doutora Antília, que a gente precisa de cada um de vocês. A gente, vírgula, elas, a gente está como veículo delas. Elas precisam de cada um de vocês. Enfim, é muita conversa. Eu tô vendo que a conexão da doutora Antília está indo e vindo, mas ela voltou aqui. Doutora Antília, eu queria saber se a gente pode contar com uma outra atualização nas próximas semanas, a gente vê como que estão andando. Pode, sempre, sempre. Eu estarei sempre aqui
Em Brotas e nas lives, pode contar comigo sempre. Agradeço. É, eu falei hoje para minha família, eu falei, eu vou fazer o bate e volta, bate e volta, bate e volta, e enquanto as coisas não forem solucionadas, inclusive eu ia viajar no Natal e Ano Novo, e já decidi que Natal e Ano Novo vai ser com as Em búfalas, Brotas. e pode em Brotas, e pode contar comigo sempre, Patrícia. Muito obrigada, viu? Agradeço muito, doutora Antília. E aí, no desenvolver disso tudo, como a doutora Antília está dizendo, ou seja, vão ter bebês. A situação, agora na terça-feira, nessa live com o doutor Maurício, a gente vai entender melhor como que vai ser o manejo a partir de agora, porque está mais focado na alimentação do que nelas deitadas no hospital. Embora a gente precisa dizer que ainda existem resgates e algumas vezes elas chegam deitadas sim. O ponto é, à medida que o serviço, o foco muda, aí os voluntários serão necessários. Então, em paralelo, existe um termo de voluntariado que vai passar pela equipe da doutora Antília também, para que esse termo de voluntariado, que está de acordo com a equipe jurídica, possa ser assinado pelo voluntário, que tem um perfil XYZ para ajudar no manejo do foco daquela hora, porque a gente não pode colocar todo mundo dentro da fazenda, a gente também não pode ficar 100 pessoas na fazenda. Então, a respeito do voluntariado, outra vez, esse termo vai ser passado, vai ser coordenado, vai ser alinhado com esse coletivo jurídico. Depois a gente vai passar para vocês como se candidatarem ao voluntariado. E a gente sempre pede que, além das habilidades, ou seja, que cada um tenha com as próprias mãos, que haja habilidade também da pele para dentro, para conseguir lidar com tudo isso com serenidade. Tem um filósofo que eu gosto muito, que ele falava a respeito da nossa capacidade que lidar com a intranquilidade de forma serena. Encontrar o desafio da vida com tranquilidade revelava um coração que estava se lapidando no caminho. Então eu espero que a gente também se lapide para ser um ser humano melhor, além do veganismo, claro. Doutora Antília, você quer deixar uma mensagem final para nós? Eu gostaria que eu gostaria que todos que estão assistindo não desistissem das búfalas. Nós temos um longo caminho aí que nós nem sabemos o que vai ser pela frente, porque são inocentes e que eles lutam tanto. A gente vê aqui no dia a dia para não sucumbir, e a gente só vai conseguir alguma coisa, não são com petições só maravilhosas, com os voluntários, mas é com a população, a sociedade ajudando, para que a gente monte, tenha uma infraestrutura para montar esse santuário e que pressione o poder judiciário para que entenda que esses animais não são bens e não podem mais ser explorados, e eles têm que ter uma vida digna a partir de agora. Exatamente, exatamente. Então, doutora Antília, eu estou aqui com meu coração realmente mais tranquilo, dentro da intranquilidade do contexto todo, porque vejo que existe uma estratégia bem definida a respeito de quais são os próximos passos. Então, eu Sim. queria colocar isso porque também em algum momento existiu essa dúvida, porque é difícil essas pessoas estarem trabalhando e respondendo rede social e olhando o WhatsApp. E aí as pessoas, não, mas o que está acontecendo? E agora para onde vai? Então, esse momento é importante para que a gente também entenda que esse coletivo, representado e liderado pela doutora Antília, está trabalhando para os objetivos que foram falados nessa live, que contemplam não só a vida digna delas e deles, dos bebês, mas também que nunca retornem à linha de produção e que ainda nesse Nossa, processo, exatamente, possam despertar a gente para o veganismo. sim, Doutora Antília, só tenho gratidão no meu coração e muito aqui obrigada. eu termino com um cântico para gente, pode ser? E daí a gente fecha a Sim, live? sim. Agradeço você, doutora Antília, e agradeço também porque no meio de tudo isso, outro de ontem para hoje, né, eu estava pensando quantos encontros também as mestras búfalas causaram, né? Encontros de pessoas. As mestras búfalas foram fazendo a gente se encontrar, foram fazendo a gente se olhar, foram fazendo a gente se olhar um para o outro e nos olharmos também, ou seja, do âmbito interior. E eu sou muito grata por isso, porque realmente é uma família, como eu falei com a Alex ontem, é uma família que está lutando pelo mesmo objetivo. Então, eu agradeço também não só teu serviço, mas esse encontro que está fazendo também reverberar essa onda de amor e essa onda de justiça para tão além de nós. Eu deixo aqui. Não posso falar com você sem lembrar dela, como você disse, que é
também conhecida como Sol, mas chamada de Nanamburuquê, que a gente faça um canto para essa mãe divina e para todas as mães, essa face feminina de Deus, para que a gente sempre se lembre de honrar todos os seres, todos os tempos, em todos os mundos. É Nanamburuquê, Nanã. Mostra pra essa gente que o amor é a beleza da vida. Limpa, varre dessa corrente, ilumina essas mentes e esses corações. Gratidão a cada um. Fica bem, doutora Antília. Até breve. Graças Até a todos. breve, querida. Tchau. Tchauzinho. Força. Estamos com vocês. Obrigada.